Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula de sistemas operacionais em tempo real. Na videoaula de hoje vamos ver sobre a evolução dos sistemas operacionais, tá? E como o tema é bastante extenso, vou fazer em duas partes, certo? Vamos lá. Então, a evolução dos sistemas operacionais faz parte da unidade 2, tá? E é o primeiro tópico, então, nessa nova unidade voltada a sistemas operacionais. Vamos lá. Então, como a história desses sistemas operacionais é ligada aos computadores, tá? Obviamente, tá? Ou seja, a arquitetura de hardware sobre a qual esses softwares são executados, veremos sucessivas gerações de computadores para entender as primeiras versões de sistemas operacionais. Tá? Uma coisa está ligada à outra, então tem que apresentar para vocês a evolução dos computadores também. Tá? Bom, a primeira coisa sobre computadores é que houveram diversas fases. Tá? A primeira fase era das máquinas computacionais. Tá? Então, as primeiras máquinas computacionais, que lembravam um pouco o computador, tá? Mas querendo ou não, já computavam. Tá? O primeiro computador digital, e aí coloquei entre aspas, né, foi inventado pelo matemático inglês Charles Babbage. Tá? O Babbage viveu de 1792 a 1871. Tá? Esta máquina analítica era formada por engrenagens e correias e era totalmente mecânica. Tá? Apesar do nome digital ali, né, fazia cálculos discretos, né, tá? Ela era totalmente mecânica. Tá? Então não lembra nada o computador de hoje. Tá? Embora idealizada pelo Babbage, tá? Não havia precisão suficiente na parte de mecânica, tá? Para seu funcionamento apropriado. Tá? Então não havia precisão mecânica na fabricação das peças para que o equipamento, então o computador analítico do Babbage funcionasse corretamente. Tá? Mas a ideia foi descrita, tá? E querendo ou não funcionava, tá? Claro que com alguns problemas, justamente por essa falta de mecânica de precisão, digamos assim. Tá? Obviamente não havia sistema operacional, mas havia necessidade de um software ou de um algoritmo, né, para ser executado. Tá? A Ada Lovelace foi escolhida para ser a primeira programadora do mundo, então uma mulher que programou um algoritmo no computador mecânico. Tá? Isso é um pouco difícil de enxergar, por isso que eu coloco sempre uma foto, então, desse computador, essa engenhoca aí, podemos dizer, tá? Do Babbage. Então, vocês podem ver que é a manivela. Tá? Para quem quiser saber mais informação sobre isso, tem um site ali, né? computerhistory.org, Babbage, né? Então, funcionamento do computador do Babbage. Tá? Interessante também que o pessoal fez a ideia do Babbage em Lego também, né? Tá? Então, sempre tem os entusiastas aí que inventam alguma coisa. Tá? Mais para frente, né? Tá? Depois da invenção do Babbage, né? Engenheiros mecânicos construíram a máquina com a precisão adequada, né? Aí colocaram à prova o funcionamento. Tá? Então tem no Museu da História da Computação lá a Babbage Machine, né? Então, interessante, vou colocar um pedaço do vídeo aqui que mostra o funcionamento, então, dessa máquina ou desse computador do Charles Babbage. Tá? Espero que vocês consigam entender um pouco qual é a ideia aí.
Bom, obviamente ali que não mostra como é que é a entrada de dados, nem a saída, né? Apesar de no fim agora do vídeo, né, mostrar que parece que tem um papel ali, alguma coisa sendo como se fosse escrita, né? Seria a saída do console, digamos assim, do computador. Tá? A entrada de dados era justamente então digamos assim, a calibragem das engrenagens, né? Então posições nas engrenagens, tá? E a execução em si se dava através do manivela ali. Então alguém ia girando aquela roda ali, produzindo as iterações então para os cálculos, ok? Meio difícil de entender, né? Mas a ideia da máquina analítica, que foi considerado um dos primeiros computadores da história. Tá? Bom, essa ideia de máquinas mecânicas que calculam talvez fique um pouco distante para vocês de entender, né? Então, por isso que eu encontrei um pequeno vídeo aqui na internet que mostra um somador mecânico, tá? Com bolas de gude. Tá? Então, o que está colocado aqui, então, Marble Adding Machine, tá? Então, seria uma máquina somadora, né? Tá? Bem simples, a construção é bem simples e ela faz somas corretamente. Vou colocar o vídeo aqui, a narração está em inglês, tá? Mas creio que dá para vocês entender bem tranquilo, até porque ele fala números principalmente, né? Tá? E sobre o funcionamento ele vai explicando. Então vou colocar aqui, espero que vocês consigam entender. The adding machine state is stored in these internal rockers. When the rocker is set to the left, that represents a 0. When it's rocked to the right, it's a 1. I shall demonstrate. With the 1 bit set to 0, if we now add 1 to it, it now goes to the state of 1. If a 1 is added to another 1, it must carry to the 2 bit and clear the 1 bit. This is accomplished by the rocker rocking once again to the left and dropping the 1 marble, which now is cleared. If I add yet another 1 to this, we have a 1 plus a 2 or a 3, and adding yet another 1 to this will cause it to carry twice onto a 4 as follows. I shall demonstrate the adding machine by adding the numbers 5, 6, and 7 in binary. The number 5 is represented by a 4 and a 1 in binary, so we add this into the number. Now we add the number 6, which is a 4 plus a 2 in binary. Add the number. And now add a 7, which is a 4 plus a 2 plus a 1 in binary. Add. The internal state is now 18. It's much easier to see if we actually hit the result lever, which also clears it. And 18 is 16 plus 2. And there's the result. Now we shall add several more numbers. We shall add 21, which is 16 plus 4 plus 1, to 6, which is 4 plus 2, to 13, which is 8 plus 4 plus 1. And the result is 32 plus 8, which is 40. It's quite neat watching all the carry go through. For example, if we start with a number that has most of the bits set, in this case 31, which is 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Now if we add 1 to that, that carries over to a 32, so we get the whole cascading happening. So add 1, and the result is 32. The machine is rather fun to watch when a lot of marbles fall at once. For example, the number 31 consists of a lot of bits set all at once. So if we put the number 31 here, and add to that 31 again, the result is 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2, which is 62. The machine is limited to 6 bits worth of storage. If this is exceeded, it just simply wraps around back to 0, much like a computer register would. So for example, if we take the number 63, which is all the bits set, and we add 1 to that,
it will actually reset it because we now need to set the bit that represents 64, which is not present in the machine. Esse é o tal do overflow, né, pessoal? You can get more information about this adding machine and other crazy wooden contraptions on my woodworking website, woodgears.ca. Essa máquina é um somador mecânico, então, de 6 bits, tá? Então, obviamente que ele tem limitações, tá? Mas creio que deu para vocês entenderem, então, que dá para fazer somas utilizando máquinas mecânicas, ok? É o mesmo princípio, essa máquina somador mecânico aqui é o mesmo princípio que a gente tem em somadores eletrônicos, né, a transistores, ok? É o mesmo princípio, exatamente o mesmo. Bom, aqui eu vou passar um pequeno vídeo também, pessoal, para vocês, mostrando o funcionamento de máquinas utilizadas para criptografar, tá? Mensagens. Tá? Avanços durante a Segunda Guerra Mundial, né? Tá? Com a utilização da máquina Enigma alemã, né? Tá? E uma máquina que foi inventada no final da guerra, tá? Pelos ingleses para decodificar as mensagens da Enigma, tá? Que eles chamaram de bomb. Tá? É um vídeo um pouquinho comprido, tá? Mas é bem interessante de vocês verem na questão das máquinas, né? Que fazem diversos cálculos aí, também, né? Na questão de criptografia. Tá? Então, vou passar um pequeno vídeo aqui para vocês verem. Just like Alberti's code wheel, the Enigma machine creates multiple polyalphabetic substitution ciphers. It's fast, it's mechanized, and it produces codes that seem unbreakable. It's a device for turning readable messages into unreadable messages. Given an Enigma machine with an unknown set of wheels, the enemy has to consider that that machine can be set up in 186 million ways. The millions of permutations are achieved by the number of variables involved when setting up the machine. At the height of the war, German operators changed these settings every day. They placed the rotors in a specified order from left to right. The rings that allow the rotors to turn are repositioned daily, as is the patch panel of cables electrically linking one letter to another. These variables make the Enigma encryption virtually immune to frequency analysis. The Germans think their Enigma code uncrackable. They believe no one has enough time or the mathematical ability to work through the millions of combinations. A coded message is created by typing the German plain text into the machine and then having the encrypted message transmitted via Morse code. With the outbreak of war in September 1939, Nazi-coded messages flood the radio airwaves. At the same time, British military intelligence is in the process of setting up the most secret place in wartime Britain. A place it hopes can crack the Enigma code. Bletchley Park, 50 miles north of London, becomes known as Station X. It's staffed by a hand-picked team of mathematicians and graduate scholars, including Alan Turing, one of the founding fathers of modern computing. Turing and his team are under extreme pressure to come up with some way, either mathematical or mechanical, to crack the Enigma code. By 1940, fleets of German U-boats are sinking thousands of tons of Allied supply ships in the North Atlantic. The U-boats are receiving their orders by Enigma-coded radio messages. The U-boats in the North Atlantic were in constant coded communication with Germany, saying where these convoys were and arranging for groups of U-boats to come together to attack them. And all of those messages were encoded using Enigma machines. So cracking Enigma was the key to finding the U-boats and protecting the convoys.
Turing begins by exploiting the mathematical and human weaknesses of Enigma. Because the machine cannot encrypt a letter as itself, Turing eliminates thousands of letter permutations. Combine this inherent flaw with the fact that lazy or tired operators sometimes forget to change their personal settings each day, and this lowers the odds further. But it's the daily weather forecast that gives the British their first major breakthrough. Every day the Atlantic weather is broadcast from the U-boats, and every day it follows the same format: wind speed, atmospheric pressure, and temperature. Seeing the same message layout each day gives Turing the idea of using what he calls cribs, educated guesses to what at least part of the message might say. This is a crib in German of a weather forecast from the Bay of Biscay region. The received encrypted message is placed against the German plain text. If any letters match up with themselves, S's as S's, V's as V's, then the crib is wrong, as Enigma can't encrypt any letter as itself. So they slide the message along until they find no matches. The British now have clues as to what might be in the messages, but it's still too many man-hours to work through all of the permutations and decipher the many thousands of daily intercepts. So they develop a machine of their own to rival the Enigma, a device that attempts to reverse the encryption process of an Enigma machine, known as the bomb. It operates like a search engine, number crunching possible solutions to fragments of encrypted text. But can the Bletchley bomb crack the Enigma code before the German Navy wins the War of the Atlantic? The British code breakers of Bletchley Park now have a weapon to defeat the Nazi Enigma machine: the bomb. It's not designed to break coded messages, but to crunch through the millions of letter permutations contained in the so-called cribs, the clues obtained by the repeated use of weather reports, greetings, and test signals sent by the Nazis. The operator sets each drum into position according to the enciphered crib text they're testing. As the machine operates, it generates intermittent electrical circuits that run through every possible Enigma setting. The goal is to find an open circuit, which means the bomb has found a setting that converts all of the cipher characters into plain text without any errors. It's a hugely complicated device with nearly 12 miles of wiring and 97,000 carefully machined parts. This bomb has been reconstructed from plans and drawings over the past 16 years. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco do vídeo aí. Aí deu para ver então que essa máquina é um pouco mais evoluída que a do Babbage, né? Então vocês veem ali sinais elétricos já, né? Então a Enigma ali mais mecânica, mas também com a parte de fiação elétrica. E essa bomba aí, então, que era utilizada para decodificar as mensagens, então com parte elétrica rodando, né? Então vocês viram ali, creio que no finalzinho do vídeo, a mulher ali ajeitando as engrenagens, né? Tá? Colocando a entrada de dados e depois apertando um botão, né? Esse botão ligava a máquina, digamos assim, que daí funcionava sem ser a manivela, mas funcionava elétrico, né? Então uma evolução no sentido em relação ao Babbage, mas ainda uma máquina muito distante do que a gente tem dos computadores hoje, né? Elas eram com propósitos específicos, né? A do Babbage lá resolvia equações diferenciais, tá? A Enigma utilizada para criptografia, o Bomb utilizada para decodificar criptografia, né? Bem simples essas ideias de máquinas, tá? Com propósitos específicos. Bom, para quem se interessa sobre o tema, né, tá? Tem um filme do
que conta um pouco a história do Alan Turing, tá? Que é um dos pais da computação, tá? Justamente a invenção aí desse computador, a bomb, né? Tem no filme The Imitation Game, tá? Então que tem no Netflix aí para quem quiser ver. Vou deixar o link na descrição do vídeo se alguém se interessar em ver o filme. Tá? Bom, passamos à segunda era, então, que é a era das válvulas e painéis de programação, tá? De 1945 a 1955. Tá? Dá para se dizer que é a primeira geração de computadores. Tá? Note que há uma ausência de progresso na área entre Babbage e a Segunda Guerra Mundial, porque foi voltado mais para essa parte de criptografia mesmo, tá? E resolução de equações de balística. Em meados da década de 40, Harold Aiken, né, de Harvard, John von Neumann, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, J. Presper Eckert e William Mauchly, da Universidade de Pensilvânia, e Konrad Zuse, da Alemanha, dentre outros, obtiveram sucesso na construção de máquinas de cálculo utilizando válvulas, tá? Os precursores dos transistores. Tá? Essas máquinas eram enormes, ocupando salas inteiras com dezenas de milhares de válvulas, e eram muito mais lentas que os mais simples calculadores de hoje. Naquele tempo, o único grupo de pessoas projetava, construía, programava e operava, e obviamente mantinha, cada máquina projetada. Toda a programação era feita em linguagem de máquina, tá? Então assembly ou algo parecido com aquilo que tinha nessas máquinas. Tá? Frequentemente os painéis de conectores eram ligados com fios para controlar as funções básicas de máquina, como avanços de máquina e operações de registradores. Tá? Então, uma das primeiras máquinas nesse sentido foi o ENIAC, tá? Que está aqui representada da Universidade da Pensilvânia. Tá? Tem um pequeno videozinho, tá? Também do ENIAC, bem interessante para vocês verem, que eu vou colocar agora para vocês verem como é que é o funcionamento do ENIAC. Espero que vocês gostem. Vou passar aqui agora na sequência. The ENIAC was developed at the Moore School of Electrical Engineering at the University of Pennsylvania. The following film is perhaps one of the earliest existing video records of a fully operational electronic digital computer ever made. This originally silent film has been carefully edited to remove lighting imperfections and other issues present in the original. In all other respects, it contains 100% of the original film footage and is provided here for historical purposes. ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the world's first large-scale digital electronic general-purpose computer. It was designed to be capable of being reprogrammed to solve a large number of numerical problems. ENIAC was conceived and designed by John Mauchly and J. Presper Eckert of the University of Pennsylvania. They headed up a team of engineers and others that worked on the ENIAC project, which begun in 1943. The team that worked on the ENIAC included a large number of women who were instrumental in the detailed task of manually programming this giant machine. Programming was accomplished by setting switches and connecting wires according to specific instructions, which were first worked out on paper and then carefully carried out and tested. Mapping the program out on paper took weeks. The task of setting the switches and wiring cables to match the program diagram then took many days to complete. When it was originally designed, there was no written manual on how to program the ENIAC. The women involved in the actual programming of the machine relied on block diagrams and logic diagrams of the machine's operation, as well as personal talks with the engineers directly responsible for specific parts of the ENIAC machine. In 1997, the 6 women who did most of the programming of ENIAC were inducted into the Women in Technology International Hall of Fame. In addition to switch panels and wiring panels,
ENIAC used an IBM punch card reader for input and an IBM card punch machine for data output. The timing of these machines was synchronized with the operation of the ENIAC itself. The ENIAC was a very large machine. It weighed over 30 tons. The ENIAC had a total of 40 panels and utilized 18,000 vacuum tubes, with 70,000 resistors and 10,000 capacitors. ENIAC also had its own dedicated power lines. To keep the vacuum tubes from overheating, the room was air-cooled. When ENIAC was announced in 1946, the news media called it a giant brain. Its computing speed was 1,000 times greater than that of electromechanical machines. This computational power, along with its general-purpose programmability, made it a technical marvel of its time. ENIAC's design and construction was financed by the United States Army. The construction contract was signed on June 5, 1943, and work on the computer began the following month. The cost of the ENIAC in 1946 was just under $500,000, which is equivalent to over $6 million today. ENIAC was formally accepted by the U.S. Army in July 1946. ENIAC was temporarily shut down on November 9, 1946, for a refurbishment and a memory upgrade. It was then transferred to Aberdeen Proving Ground, Maryland, in 1947. There, on July 29, 1947, it was turned on and remained in continuous operation until it was powered down on October 2, 1955. ENIAC was initially designed to calculate artillery firing tables for the United States Army's Ballistic Research Laboratory. A typical ballistics calculation that previously might have taken 12 hours using a desktop mechanical calculator could now be done in just 30 seconds. The ENIAC's other applications included weather prediction, atomic energy calculations, cosmic ray studies, thermal ignition, random number studies, wind tunnel design, and other scientific uses. Here, output from one of ENIAC's printers is being produced. Bom, espero que vocês tenham percebido algumas coisas interessantes desse vídeo, né? Tá? Uma das coisas que aparece agora no final, então, a saída de dados, né? Naquelas folhas de formulários contínuos, né? Então, cálculos ali na saída de dados. Tá? Vocês viram também operadoras mulheres, né? Então, geralmente o pessoal utilizava mulheres para elas serem mais atenciosas no manusear e nas ligações que tinham que ser bem cuidadosas mesmo, né? Não em questão de violência, mas cuidar no que estava inserindo de dados, tá? Ligações ali elétricas dos painéis e tal, tá? E manuseio também dos cartões de perfurados, tá? Que era como que entravam dados no sistema, tá? Creio que talvez vocês tenham achado estranho, né? Os painéis muito grandes, né? Hoje em dia a gente tem computadores aí que tem chips com milhões, bilhões de transistores, né? Antes tinha válvulas e as válvulas eram de tamanhos consideráveis. A gente conseguia ver as válvulas, eram individuais ainda. Se estragasse uma válvula, tinha como lá tirar, então, como se fosse um fusível e colocar outro, tá? Então, era bem interessante nesse sentido, tá? Esse então, o ENIAC. Tá? Bom, os computadores eram projetados para processar dados numéricos e a partir deles gerar, por exemplo, projeções de balística. Tá? Então, bastante utilizados para essa área militar. Aí. Seu uso era restrito a universidades e a forças armadas. Tá? Os primeiros computadores. No início da década de 50, a rotina melhorou um pouco com a introdução de cartões perfurados, como eu havia comentado antes e apareceu no vídeo, tornando possível gravar programas em cartões
e lê-los ao invés de usar cabos e conectores. Tá? Bom, surgiu depois, na segunda geração, tá, a era dos transistores e dos sistemas em lote, no inglês, né, batch systems, tá, de 55 a 65. Houve uma grande revolução tecnológica dos transistores, tá, então substituindo as válvulas, né, que permitiu o aumento da velocidade e a confiabilidade nas operações dos computadores. Aliado a isso, o uso de memórias magnéticas permitiu o acesso rápido a dados, rápidos para a época, né? Bem como maior capacidade de armazenamento. Com o emprego dessas tecnologias, os computadores tornaram-se muito menores para a época, né? E muito mais confiáveis a ponto de serem comercializados e não de usos restrito de universidades, grandes universidades, né? E forças armadas. Tá? Também começaram a ser empregados painéis de programação nos quais, ao invés de cabos, eram usados chaves, tá? Seletores, né? O que facilitava muito a programação. A crescente distinção entre as atividades das pessoas envolvidas com computadores estava ficando mais clara, né? Então, havia os operadores, e esses operadores não necessariamente era quem tinha projetado a máquina. Tá? Entretanto, ainda era necessário pessoal especializado para a operação. Surgiu o conceito de CPD, que a gente tem inclusive na universidade até hoje, tá? Centro de Processamento de Dados, que era onde as máquinas ficavam, era chamado de mainframes, tá? E ficavam em salas isoladas, né? Somente as grandes empresas e órgãos governamentais ou universidades podiam pagar pela aquisição dessas máquinas. Para executar um programa ou um conjunto de programas, chamado de job, tá? Um programador primeiro escrevia o programa em papel, tá? Utilizando a linguagem Fortran ou Assembly, e então transformava em cartões perfurados esse programa. Tá? A busca de economia de tempo levou a sistemas de processamento em lote, né? Termina um, começa outro, termina um, começa outro e assim por diante, chamado batch system. Juntava-se uma bandeja completa de jobs na sala de entrada e depois os mesmos eram lidos sobre a fita magnética. Tá? O computador IBM 1401 com um leitor de cartões perfurados, tá? Um painel de programação e uma impressora com saída de dados computados era um exemplo clássico de computador daquela época. Vocês podem ver aqui então impressora, né? Leitor de cartões perfurados e o painel. Tá? Aparece num filme, inclusive, esse próprio IBM, né? Então, ou uma versão melhor desse IBM, o IBM 7090, que foi utilizado pela Agência Espacial Americana, né, NASA, para o cálculo da posição de retorno da cápsula. Tá? Então, a cápsula voltava para a Terra, né? Era lançada para o espaço, tá? E voltava para a Terra através da reentrada, né? E eles tinham que saber mais ou menos onde é que a cápsula ia parar, né, na Terra, né, para eles poderem resgatar justamente quem estivesse dentro da cápsula. O filme Hidden Figures, ou Mulheres Além do Seu Tempo, a tradução em português, tá, mostra justamente essa ideia das mulheres na NASA para cálculos e a introdução do computador para a finalidade de utilização desses cálculos de maneira eletrônica. Tá? Esse filme, infelizmente, acho que não está mais na Netflix, eu também não achei na Amazon Prime, se não me engano ele está na Disney Plus. Tá? Bom, com o advento do painel de programação, surgiram os primeiros sistemas operacionais rudimentares para gerenciar a entrada de dados e organizar como seriam feitas as operações. Tá? O sistema operacional típicos da época era o IBSys, da IBM, tá? E o FMS, que está para Fortran Monitor System. Tá? Então, sistema de monitoramento de programas do Fortran. Ok? Bom, aqui está o exemplo, então, do IBM 7094, computador, tá? Com o painel de programação e a ideia do IBSys, tá? Que obviamente não tinha uma interface gráfica
a programação era no painel. Então, por mais esquisito que pareça aqui, né, o sistema operacional em si, esse IBSys, era manuseado na forma de painel. Bom, para entusiastas da computação também, né, nesse site aqui existe um emulador de IBSys. Então, a ideia é de usar o sistema operacional da época, né, com as chaves seletoras, né, para a entrada de dados e o processamento. Aqui tem um pouquinho mais, ainda mostrando como é que é o funcionamento dos registradores e como é que está sendo a execução do programa, né, no sistema operacional. Bem interessante nesse sentido. Deixo o link aí para quem tiver interesse. Bom, aqui 3 versões dos programas dos sistemas operacionais que rodavam em 3 máquinas da IBM, o 1401, o 7094 e o 1401 de novo, né? Aqui com diferentes funcionalidades, né? Esse aqui com leitor de cartão e um drive de tape, né? De fita. Aqui somente com fita, né? E aqui fita e impressora. Só para vocês terem uma ideia. Bom, aqui é a ideia do cartão perfurado, né? Vocês podem ver aqui. Aqui é o jeito que se programava na época. Se perfurava em posições críticas, críticas do cartão, né? Que estavam descritas aqui. E querendo ou não, isso aqui era um programa com entrada de dados. Então, bem rudimentar, mas que funcionava. Como eu havia comentado, né, dava para organizar esses cartões perfurados, para entrada de dados e um leitor de cartões perfurados. Aqui é um exemplo. E esses cartões perfurados eram colocados em sequência, né, no sistema de lotes. Um programa Fortran muitas vezes era composto por muitos desses cartões perfurados. Tinha diversas fases, inclusive entrada de dados, processamento, saída de dados e assim por diante. Um problema comum dessa fase de geração era o computador esperar por uma tarefa de entrada e saída de dados. Então, tu ligava o computador lá e o computador ficava ocioso, esperando que o usuário entrasse com os dados para a computação. Mesma coisa, né? O computador já tinha, digamos assim, realizado os cálculos e tinha que esperar manusear a saída para poder entrar mais dados. Como uma solução para esse problema, as fitas magnéticas foram usadas como reservatórios e elas já tinham mais, digamos assim, velocidade para o processamento ou a entrada a aquisição desses dados de entrada, né? Dessa forma, o sistema principal do computador teria uma utilização maximizada, pois só faria entrada de dados através de fitas magnéticas, que são dispositivos mais rápidos do que leitor de cartão perfurado e de impressoras. Os sistemas operacionais passaram a ter o próprio conjunto de rotinas para lidar com entrada e saída de dados. Um exemplo foi o sistema desenvolvido chamado IOCS, ou IOCS, para Input Output Control System, então sistema de controle de entrada e saída. Essas rotinas facilitaram enormemente o processo de programação, pois anteriormente os usuários que queriam rodar o seu programa tinham que programar justamente a entrada de dados e a saída de dados. Com o uso de rotinas prontas, através do uso do IOCS, não precisou mais programar isso. O IOCS eliminou então a necessidade dos programadores de desenvolver suas próprias rotinas de leitura e gravação específicas para cada dispositivo ou periférico. Esta facilidade de comunicação criou o conceito de independência de dispositivos, ou abstração, do hardware do dispositivo de entrada e saída. Importantes avanços a nível de hardware foram implementados no final desta fase. Destaca-se o conceito de canal, que veio a permitir então a transferência de dados entre dispositivos de entrada e saída, e a máquina principal
de forma independente da CPU, do sistema de processamento, né, da unidade de processamento central. Os computadores dessa geração eram usados maciçamente na realização de cálculos científicos e de engenharia, tal como a obtenção de equações diferenciais parciais, resultado de equações diferenciais parciais. Bom, depois veio a terceira geração, a era dos circuitos integrados, CIs, e da multiprogramação, de 1965 a 1980. Tá? Até meados dos anos 60, cada fabricante de computadores desenvolvia separadamente dois tipos de máquinas. Tá? Uma voltada ao processamento científico mais poderosa e, consequentemente, mais cara, né, mais custosa. Outra voltada ao processamento comercial, mais acessível e, por consequência, menos poderosa. Tá? Esses dois tipos, na época, eram totalmente incompatíveis, pois suas arquiteturas eram diferentes. Tá? A introdução de uma série de máquinas compartilhando uma mesma arquitetura e o mesmo conjunto de instruções básicas tornou possível a compatibilidade a nível de software. Assim, nasceu pela IBM o conceito de família de computadores, através do lançamento da série chamada IBM System 360, né? 360 graus. Tá? Então, vamos lá. Então, a série 360 da IBM foi a primeira família de computadores a usar circuitos integrados. Tá? Então, transistores integrados em um único chip, tá? Em sua fabricação, conseguindo uma relação preço-performance muito melhor que as máquinas da segunda geração construídas com transistores individuais. A série foi um sucesso e a ideia da família de computadores compatíveis foi logo adotada pelos rivais fabricantes, né? Então aqui um exemplo da série IBM 360, tá? Com um painel de programação. Tá? Bom, embora essa ideia fosse boa, né? Tá? Então, a maior força da ideia de uma família era ao mesmo tempo sua maior fraqueza. Por quê? A intenção era que todo o software, inclusive o sistema operacional, tinha que trabalhar em todos os modelos. Tá? Tinha que ser bom em sistemas com pouco e sistemas com muitos periféricos. Tinha que funcionar bem em ambientes comerciais e em ambientes científicos. Tinha que ser eficiente para qualquer uso, general purpose. Tá? Não havia como a IBM ou qualquer empresa na época, tá, conseguir escrever um software para atender todos esses requisitos que muitas vezes eram contraditórios. Tá? O resultado foi um sistema operacional extraordinariamente complexo e grande, tá, para a época. Consistia de milhões de linhas de linguagem assembler, escrita por milhares de programadores e, por consequência, com milhares de bugs. Tá? Quando faz um programa muito grande, muitas mãos, a chance de ter bug é muito grande. Tá? Os sistemas operacionais dessa geração introduziram novas técnicas que não tinham sido implementadas em sistemas anteriores. Através da inovação do hardware, como a introdução de interrupções e o uso de canais exclusivos para sistemas de entrada e saída, as operações nesses sistemas poderiam ser feitas em paralelo aos cálculos efetuados pelo processador. Ou seja, se podia entrar dados ao mesmo tempo que o computador estava processando alguma coisa. Eu fiz um aspas aqui porque não é bem ao mesmo tempo, mas dá a ilusão que sim. Isto evitava o desperdício de tempo de máquina e possibilitava o uso efetivo da multiprogramação, onde mais de um programa estaria residente na memória, tendo a oportunidade de prosseguir o processamento durante intervalos de espera por entrada e saída de outros programas. Multiprogramação, múltiplos programas residindo na memória e podendo ser executados intercaladamente. Outro importante recurso da geração foi a capacidade de ler jobs de cartões perfurados para disco, disco magnético também, não era fita mais, disco, assim que chegavam na sala do computador. Desta forma, quando uma execução terminava, já se podia iniciar outra. Esta técnica era chamada de spooling,
tá? Está para Simultaneous Peripheral Operation Online, ou seja, operação online de periféricos de forma simultânea. A necessidade de tempo de resposta rápida abriu caminho para a variante da técnica de programação chamada compartilhamento de tempo, que temos até hoje. No sistema de tempo compartilhado, se 20 usuários faziam logon, tá? Ou seja, entravam no ambiente de programação, e 17 deles estavam pensando ou tomando café, a CPU podia estar alocada para os outros 3 jobs que estavam efetivamente utilizando a CPU, de maneira intercalada. O IBM System 360 é um sistema de multiprogramação, isto é, um sistema multitarefas primitivo, onde se tem a divisão de memória em várias partes, tá? De um job diferente, ocupando cada partição, enquanto um job espera uma operação de entrada e saída, o que é chamada de I/O bound, tá? Um outro job poderia estar utilizando a unidade de processamento central, a CPU, o que é chamado de CPU bound. Tá? Assim se obteve, obviamente, otimização do tempo de processamento, cópia de cartões perfurados para disco, utilização de spooling, né? Sistemas de processamento em lote, basicamente, então batch systems, e havia, todavia, falta de tempo para depurar problemas de compulação. Tá? Se facilitou muito o uso do computador, tá? Mas mesmo assim faltava tempo para descobrir erros, né, de compilação. Tá? O desenvolvimento de sistemas de tempo compartilhado, chamado time sharing, veio a democratizar o uso de recursos disponíveis nos sistemas da terceira geração. A filosofia desse sistema time sharing era o usuário trabalhar através de um terminal de entrada e saída, interagindo com o sistema principal durante cada fase da execução de sua tarefa. E é mais ou menos o que a gente faz hoje, né? A gente senta na frente do computador e interage lá com o terminal de entrada, teclado, e a saída de vídeo, teclado e mouse, né? E qualquer outra coisa. Cada terminal ligado ao sistema principal correspondia a uma fração de tempo igual para todas as tarefas, independente do tamanho da tarefa, onde todos os recursos do sistema principal estariam disponíveis. É igual, tá? Então por isso que a gente chama de democrático. Tá? Mesmo que as tarefas fossem de tempos diferentes, complexidades diferentes, tá? O sistema operacional dava tempos iguais às tarefas. No final dessa geração, com a evolução dos microprocessadores, surgiram os primeiros microcomputadores, tá? Muito mais baratos que qualquer um dos computadores até então comercializados. E aí surgiu o que a gente chamou então na evolução de CTSS e o sistema operacional Multics. Tá? Então vamos lá. A necessidade de tempo de resposta rápido abriu caminho para uma variante da técnica de multiprogramação chamada compartilhamento de tempo. Tá? O desenvolvimento de sistemas de tempo compartilhado, time sharing, veio a democratizar o uso de recursos disponíveis dos sistemas da terceira geração. Surgiu o sistema operacional CTSS, Compatible Time Sharing System, ou sistema de tempo compartilhado compatível, criado pela MIT, sendo lançado em 1961 para o computador IBM 7094 com algumas modificações de hardware. Tá? O sistema operacional CTS com o IBM 7094 modificado foi chamado de Multics. Tá? E aí, Multiplexed Information and Computing Service. Tá? Então, serviço de computação e informação multiplexada. Tá? Bem simples. O CTSS criado pelo MIT foi lançado em 61 pelo computador 7090 e aqui vocês têm uma ideia do como é que era o computador 7090, né? Tinha diversas estações de trabalho, tá? E múltiplas estações de fita, saída e entrada, tá? E processamento. Tá? Era grande ainda o computador da época, o 7090. Depois do sucesso do Multics, o MIT, o Bell Labs e a General Electric decidiram
desenvolver um computador utilitário. A ideia era a criação de uma máquina que suportasse simultaneamente centenas de usuários, compartilhando tempo. Já que computadores eram muito grandes e muito caros, surgiu a ideia de deixar que múltiplos usuários, centenas então, utilizem esse computador. O Multics compartilhava uma base um pouco mais potente que um computador pessoal, então um PC, que a gente tem na atualidade, baseado no microprocessador 386 da Intel, tá? Mas com mais capacidade de entrada e saída. Tá? Então, a ideia era a comparação, tá? Do 386 com o IBM 7090. Tá? Era mais ou menos parecido, tá? Embora, obviamente, em tamanho era absurdamente maior. Tá? O interessante também é que, obviamente, né, o 7090 tinha mais capacidade para lidar com entrada e saída do que um PC baseado em 386. Embora pareça absurdo, naqueles dias se sabia escrever programas pequenos e extremamente eficientes, tá? Sempre utilizando Assembly, retirando o máximo da capacidade do processador para efetuar os cálculos. Havia muitas razões para que o Multics não tenha vingado, assim por se dizer, tá? Ninguém conhece o Multics hoje em dia, tá? Foi uma ideia bastante inovadora para a época, tá? Que funcionou até por um tempo, mas que ocorreram percalços no meio do caminho do projeto, tá? Um dos problemas foi que utilizava a linguagem de programação PLI, tá? E o compilador PLI demorou para ser desenvolvido em sua totalidade, tá? E também a ideia do Multics era bastante ambiciosa para a época, tá? Infelizmente não foi cumprida dentro do tempo estipulado, tá? Embora em um primeiro momento tenha fracassado, o Multics, com a saída da Bell Labs e da GE, tá, do projeto, o MIT prosseguiu o projeto, já que é um instituto, digamos assim, mais voltado para pesquisa, né? Não tem tanto essa questão financeira envolvida, tá? Prosseguiu o projeto e terminou o Multics, mesmo que fora do prazo. Tá? O Multics foi comercializado pela Honeywell, tá? Que comprou o segmento da GE na participação no projeto. A GE, Ford e a Agência Nacional de Seguros Americana, tá? Somente desligaram seus Multics no final dos anos 90. Tá? Então, utilizaram por bastante tempo aí o sistema desenvolvido pelo MIT. Tá? Não somente porque era bom, né? Porque os americanos têm bastante essa ideia de utilizar sistemas nacionais, né? Outro importante desenvolvimento durante a terceira geração foi o crescimento fenomenal dos mini-computadores, dando origem a toda uma nova indústria. Tá? O computador modelo PDP-1, produzido pela Digital Equipment Corporation, a DEC, tá? Em 1961, tinha somente 4K de palavras, tá? Então a gente chama de words, né? Na verdade não são bytes, aí é uma palavra um pouco maior que bytes, tá? De memória e instruções de 18 bits. Tá? O preço dessas máquinas girava em torno de $120 mil, tá? Embora seja muito caro, tá? Era menos de 5% do IBM 7094. Então, o que dizia na época era como se fosse mais acessível. Diferente da família dos IBMs, os PDPs eram todos incompatíveis e terminaram com o PDP na versão 11. Então teve todas as versões PDP 1, 2, 3, 4 até 11. Mas todos eles eram incompatíveis entre si. Tá? Aqui o exemplo do PDP 1, tá? Lançado em 1959. Vocês podem ver aqui, né? Tá? Um pouco menor do que o IBM 7090, tá? Mas ainda assim grande, né? Como se fosse um armário de guarda-roupa, né? De 4 portas, né? Ainda mais com terminal, né? Mais uma mesa de terminal. Tá? Já o PDP-11 era um pouquinho menor, né? Vocês podem ver aqui um pouquinho menor. Tá? Teve alguns avanços, né? Questão de máquina de escrever, né? E saída em vídeo, né? Tá? Da época, né? Mas, bom, isso não está ligado ao sistema de computação em si, né? Então, por isso que não mencionei isso antes. PDP está para Programmed Data Processor, ou seja, o processador de dados
programável. Tá? O PDP-11 surgiu em 1971. Tá? Embora fosse bastante popular na época, esses computadores PDP, tá? Depois do PDP-11 sumiram. Tá? Houve coisas melhores, aí não se utilizou mais os PDPs. Tá? Para quem tiver interesse nessa parte da história dos PDPs, deixo um link ali, né? Então PDP-1, computerhistory.org, tá ali a informação. E para quem quiser ver também a questão da evolução dos PDPs, tem ali nesse outro link, né? OpenVMS History Timeline. Tá? Então, só para vocês verem ali a ideia dos mini computadores. Tá? Bom, para não ficar tão abstrato assim o funcionamento do PDP, tá? Eu achei um vídeo na internet, tá? Mostrando o funcionamento do PDP-8, tá? Para um compilador de música. Então, com saída de música. Tá? E é um videozinho bem pequenininho. Tá? Ele não é narrado, tá? Mas ele tem som, tá? Pelo menos de funcionamento do sistema. Então, por isso que eu vou falando por cima aí do vídeo. Tá? Então, vamos lá. Bom, era bastante avanço da época, né? Então, por isso colocar ali Welcome to Space Age, né? 1971, tá? Um compilador de música, criado pelo Rich Wilson, em 75. Esse é o PDP-8. Você pode ver a unidade de disco ali, né? Tá? Os diversos painéis. Fitas, né? Saída de vídeo. Aí um disco magnético também. Tá? E uma saída na máquina de escrever, como se fosse uma impressora. Tá? Ele mostra aqui a ligação. Então tinha uma chave, né? Ligar a chave, dar a sequência de início e ele inicializado. Terminal era para máquina de escrever, né? Então aí ele escreveu dir arquivos de música, né? E aí ele está listando, ó, os arquivos de música que tem na memória. Pode ver ali, né? IND 214.mu, tá? E tipicamente o tamanho, né? 11, 14, 40, tá? Words ainda, no caso bytes. Vai depender de como é que ele utilizar lá, qual era o tamanho do Word. Na verdade, não procurei isso, né? E, ó, e dizendo que tinha 380 blocos livres de memória. Aí ele vai colocar a execução ali. Para tocar o IND 213. Interessante que não tinha saída de áudio, tá? Mas tinha saída de rádio AM. E aí, por isso que ele sintoniza o rádio AM ali. E aí a música daqui do compilador musical dele. Outra música, né? Vocês veem que não lembra nada do computador de hoje, né? Mas os princípios básicos, querendo ou não, estão ali, né?
ser aqueles arquivos de som antigos, né? Os MIDI, né? Aí para quem tiver interesse então em ver o funcionamento, tem nesse site ali. Certo, pessoal? Bom, para essa primeira parte da evolução desses sistemas operacionais, tá? O que eu tinha para passar nessa videoaula era isso. Tá? Na próxima videoaula, então, a gente continua desse ponto, tá? E chega aos sistemas operacionais modernos que a gente tem hoje em dia. Era isso então, pessoal. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos.